O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostrar-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs presentes aqui no Jardim da Imaculada, também aos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais desta paróquia, nesta quinta-feira, vivendo a primeira semana do tempo comum, e aqui faço questão de reforçar novamente a importância de tomarmos consciência onde estamos situados dentro deste ano litúrgico. É a primeira semana do tempo comum. Neste tempo ordinário, somos convidados a olhar para as atitudes de Jesus Cristo, as ações, seus pronunciamentos, suas palavras e atitudes que querem mostrar o real objetivo da sua presença no meio de nós. A nossa salvação, a libertação do pecado, o nosso retorno para Deus Pai. E a liturgia de hoje, na primeira leitura, nos apresenta ainda o livro de Samuel. Quem está acompanhando a liturgia ao longo desta semana, percebeu que nós estamos já desde segunda, acompanhando os primeiros passos da ação de Samuel. E hoje, se nós pegarmos esta leitura, sem termos lido ao menos o terceiro capítulo do primeiro livro de Samuel, nós não compreenderemos muito o porquê este texto está colocado nesta liturgia de quinta-feira. Por isso fica a dica de, chegando em casa, você pegar a sua Bíblia e ler então o capítulo que antecede o capítulo 4, para que a gente possa degustar melhor esta palavra que nos é apresentado. Mas enfim, hoje o capítulo 4, versículos do 1 ao 11, vai nos mostrar uma batalha entre Israel e os filisteus. Esta batalha acontece por duas vezes. Na primeira, o povo de Israel é derrotado e 4.000 homens são mortos. Na segunda batalha, não só acontecem mortes, como a Arca da Aliança é roubada. Se nós olharmos assim, fracasso total para o povo de Israel. E se nós partirmos do que os anciãos vão apresentar, nós poderíamos dizer que o Senhor Deus teria esquecido deste povo, que o Senhor Deus não foi benevolente com Israel, que o Senhor Deus teria deixado este povo de lado. E aí vem a importância de nós lermos o capítulo 3 deste livro. O Senhor Deus mandou o mensageiro advertindo a Eli que se o povo não se convertesse, que se o povo não mudasse, coisas tristes, dramáticas aconteceriam. Israel seria vencido e os filhos de Eli morreriam os dois no mesmo dia. E assim acontece. O Senhor Deus adverte, o Senhor Deus anuncia,
O Senhor Deus dá a oportunidade de conversão. Os filhos de Eli, se nós pegarmos o primeiro livro, os primeiros capítulos, nós veremos, tinham um mau procedimento. Eles roubavam dos sacrifícios. Eles não eram obedientes ao Senhor Deus. Eles agiam conforme as suas conveniências. Mas o Senhor Deus dá a oportunidade, envia um mensageiro a Eli e prepara, adverte. Como bom pai, como afirmava ontem, ele chama a atenção dos seus filhos. Mas não há escuta. E aí vem a derrota, aí vem a perseguição, aí vem essas duas batalhas que não somente acabam com a dignidade do povo de Israel, porque matam seus membros, mas principalmente os filisteus retiram deste povo aquilo que é sinal de fé e segurança, que é a Arca da Aliança. E aí se nós lermos este texto isolado, se nós olharmos esta afirmação, nós poderíamos pensar, mas o Senhor Deus aí abandonou o povo? Os anciãos de Israel vão dizer, por que fez o Senhor que hoje fôssemos vencidos pelos filisteus? Vejam que ironia. Os anciãos estão quase colocando a culpa da derrota, não neles, não pelo seu mau procedimento, mas em Deus. Será que Deus esqueceu do povo? Onde está Deus? E daí eles têm uma ideia. Vão lá e busquem a arca. O Senhor não vai nos abandonar? Busquem a arca para estar conosco. E aí, para surpresa de todos, o que acontece? Os filhos de Eli são mortos e a arca é roubada. Esta leitura está querendo nos apresentar o poder de Deus na vida da humanidade. A ação de Deus na história do seu povo. O poder de Deus, ele é total. O poder de Deus é grandioso. E Deus pode sim operar muitos milagres e nos trazer muitas vitórias. Mas o Senhor Deus também conta com o nosso sim, com a nossa abertura, com a nossa resposta livre e total. Trazendo para os nossos dias, não é uma, nem duas, nem três vezes que às vezes nós percebemos irmãos que vêm lamentando, chorando e dizendo: poxa, padre, parece que Deus esqueceu de mim. As coisas só dão errado. O que será que eu fiz para Deus? Deus está longe, Deus está distante, eu não sinto mais Deus. E aí eu sempre pergunto, para lá, pensa bem. Será que foi Deus que se afastou de ti? Ou foi você que se afastou de Deus? Essa leitura nos é apresentada na primeira semana do tempo comum. Semana posterior ainda ao tempo do Natal. E o que o tempo do Natal nos mostra? O nosso Deus é o Emanuel. Deus que caminha conosco. Deus que vem ao nosso encontro. E aí como é que eu vou ter a cara de pau de dizer: Deus se afastou de mim? Nós acabamos de professar ao longo do tempo do Natal que Deus vem ao nosso encontro, que Deus caminha conosco. Então é importante nós pararmos e pensar: será que é Deus que está distante de mim? Ou sou eu que estou me distanciando de Deus? Há uma grande diferença. Os anciãos caíram quase que neste equívoco. Por que o Senhor permitiu tamanha tragédia? Será que foi o Senhor Deus que permitiu? Ou a derrota foi consequência da má conduta do povo? E aí nós chegamos no evangelho de hoje, que a liturgia nos apresenta, a cura deste leproso. Mas eles poderiam pensar: mas padre, qual é a relação da primeira leitura com este evangelho? É porque no evangelho nós temos um homem leproso, que, como está escrito no livro de Levítico, no capítulo 13, deveria gritar: impuro, impuro, manter-se longe da cidade, marginalizado e excluído, exclamar que era impuro para que ninguém viesse chegar perto. E aí nós temos uma atitude desse leproso muito significativa e que nos ensina muito, em contraposição
a fala dos anciãos do Antigo Testamento. O leproso se coloca de joelhos diante do Senhor e vai dizer: se queres, tens o poder de curar-me. Nessa pequena afirmação, nesse pequeno pedido, nós temos como que uma profissão de fé. O leproso reconhece em Jesus este Deus poderoso, que se manifesta desde o Antigo Testamento. O leproso não coloca a sua vontade em primeiro lugar, como fizeram o povo de Israel. Ele coloca Deus em primeiro lugar. Senhor, se tu quiser, tens o poder de me curar. Ele não chega e diz: eu quero ser curado. Muito pelo contrário, é Jesus que vai dizer: eu quero, fica curado. E a cura acontece. E aí está o paralelo. Na atitude do leproso, nós temos uma pessoa consciente da sua condição, consciente da sua limitação, consciente da sua fraqueza, e que reconhece em Jesus o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode curar, o Deus que pode trazer a vitória sobre o pecado, sobre todos os males, o Deus que não está distante, mas que está próximo. E aí, diante da cura, o anúncio das grandes alegrias, o anúncio da vitória. A alegria é tamanha que ele não guarda somente para si. Desobedecendo ao que o Senhor Jesus orienta, ele vai e anuncia a todos esta grande alegria. E aí vem uma troca bem significativa. O leproso, que antes era excluído, marginalizado por causa da sua doença, agora, pela cura, está dentro da comunidade, está novamente integrado aos seus. Já Jesus ocupa o lugar do leproso. Por causa da tamanha procura, é ele que precisa se colocar à parte. É ele que precisa procurar lugares desertos. É ele que não pode mais entrar publicamente nas cidades. Vejam, este é o nosso Deus, que, como nós vemos desde o Evangelho de terça, estende a mão, liberta dos demônios, cura as enfermidades, tira a lepra. Para quê? Para nos dignificar com a dignidade de filhos e filhas de Deus. Queridos irmãos e irmãs, nesta quinta-feira, a liturgia quer nos manifestar o poder de Deus em nossas vidas. Não caiamos na tentação de, diante das adversidades, das tristezas, das batalhas diárias que travamos, pensar que o Senhor esqueceu de nós. Pensar que somente a Arca da Aliança vai ser suficiente. Pensar que somente aqueles artifícios ou objetos que nós temos de piedade serão suficientes. O Senhor espera muito mais de nós. O Senhor espera um coração humilde, como o coração deste leproso que foi curado. O Senhor espera que nós nos coloquemos de joelhos, mas principalmente, o Senhor espera que nós tenhamos a humildade de ler os seus sinais. Se as coisas não andam boas em nossas vidas, não vamos culpar a Deus num primeiro momento. Vamos ver tantos sinais que Deus já nos apresentou, suplicando e nos exortando à conversão, e que nós não ouvimos. O povo de Israel foi avisado. O povo de Israel foi advertido. Mas por causa da sua cabeça dura, não se converteu. E aí perde as batalhas. Perde aquilo que eles tinham de mais precioso, que era a Arca da Aliança. E aí depois querem fazer o quê? Culpar a Deus. Será que Deus foi culpado por essas derrotas? É claro que não. Peguem o capítulo 3. O mau procedimento dos filhos de Eli. O próprio pai, que é conivente com essas atitudes, foi uma sucessão de pecados que leva a essa derrota. Por isso, à luz do Evangelho de hoje, possamos ver Jesus como o nosso Salvador, como o nosso Libertador, acolhê-lo de todo o coração,
termos a humildade de nos colocarmos na sua presença de joelhos e suplicarmos, sim, a vitória sobre o pecado, a cura das nossas lepras, mas lembrando sempre que é conforme a vontade dele e não a nossa. O modo como nós rezamos também sempre nos ajuda. Às vezes, nós temos a tentação de domesticar a Deus. É o meu Deus que tem que fazer o que eu quero, na hora que eu quero, operar as curas que eu quero. Não. Olha o que o leproso vai dizer: se tu queres, tem o poder de me curar. Que nós possamos colocar sempre a vontade de Deus à nossa frente. Como vai cantar, muito bem cantado a resposta do Salmo responsorial: libertai-nos, Senhor, não pela minha vontade, não pelo meu querer, mas pela vossa compaixão que é eterna. Compaixão que o Senhor Jesus manifestou, não somente nas curas, mas de forma bem expressiva na cruz. Seu sangue derramado nos salvou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.